Por favor, abra a sua Bíblia em Isaías, capítulo 53, versículo 12. E veja se perto de você tem alguém sem a Bíblia. Vai lá, senta pertinho dele e abençoa o seu próximo. Livro do profeta Isaías, capítulo 53, verso 12. Queremos falar esta noite sobre Jesus Cristo, o intercessor. E esse texto que Isaías escreve cerca do ano 700 antes de Cristo, traz a seguinte palavra a respeito do ministério daquele que por nós morreu na cruz. Pelo que lhe darei o seu quinhão com os grandes, e como os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma até a morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Meu irmão, minha irmã, a sua Bíblia neste momento está aberta em uma das páginas mais lindas das Escrituras. Embora toda a palavra de Deus seja bela e fale aos nossos corações, é impressionante o texto de Isaías, capítulo 53. Que na verdade começa um pouco antes. A história começa em Isaías 52, verso 13. E aí atravessa todo o capítulo 53 até o verso 12. Nós não vamos ler toda essa passagem agora. Já fizemos isso hoje pela manhã, quando a igreja celebrou a ceia do Senhor. Mas nessa passagem que é tão linda, queremos nos deter nas últimas palavras, que resumem o ministério de Jesus e dizem: ele derramou a sua alma até a morte, ele foi contado como os transgressores, ele levou sobre si o pecado de muitos, pelos transgressores ele intercedeu. Pelos transgressores ele intercedeu. Nessa passagem, a Bíblia Sagrada lança luz sobre o ministério intercessor de Jesus Cristo. E uma das coisas que Jesus fez e que Jesus faz é interceder pelos transgressores, pelos pecadores, por mim e por você. E o que significa essa palavra? Interceder. Se você procurar no dicionário, vai encontrar muitas definições. Mas eu encontrei uma que eu gostei bastante. O autor do dicionário dizia assim: interceder é colocar-se no lugar do outro e pleitear a sua causa como se fora a sua própria. Que bela imagem! Um intercessor é aquele que pede por mim. Um intercessor é aquele que se coloca em meu lugar e que defende a minha causa como se fosse a dele próprio, com uma paixão, com uma entrega tremendas, que se for preciso vai às lágrimas, que se for preciso se quebranta, se humilha, que se for preciso anda milhas, que se for preciso faz o que preciso for, mas intercede e defende a minha causa como se fosse a causa da sua própria vida e do seu próprio coração. E a Bíblia diz que é exatamente isto o que Jesus faz por nós. Pelos transgressores ele intercedeu e intercede. Interceder é um
dos ministérios de Jesus. Lá no Velho Testamento, antes de Jesus nascer, nós encontramos alguns exemplos de intercessão e de intercessores. Você se lembra de alguns desses exemplos? Por exemplo, você se lembra de Abraão? Lá no livro de Gênesis, intercedendo por Sodoma e Gomorra. Duas cidades tão pecadoras que Deus havia decidido destruir. E Abraão começa a conversar com Deus, e Abraão diz: Senhor, e se houverem naquela cidade 50 justos? E se houverem 40? E se houverem 5, Senhor? E Abraão vai intercedendo por aqueles pecadores. Outro intercessor que toca o nosso coração no Velho Testamento é Moisés. Moisés foi usado pelo Senhor para tirar o povo de Israel do Egito. E aquele povo muitas vezes foi ingrato, se levantou contra Moisés, criticou-o, desrespeitou-o. Mas como Moisés amava os seus liderados. Talvez nós vivamos nos dias de hoje como cidadãos do mundo e como cidadãos do Brasil, uma carência de líderes que realmente se importem com aqueles que eles lideram. E Moisés era assim. Moisés era capaz de chegar diante de Deus, quando o povo de Israel cometia pecados terríveis, blasfemavam contra o Senhor, iam após outros deuses, construíam um bezerro de ouro, reclamavam, murmuravam. E Moisés dizia: Senhor, se tu vais destruir este povo, me destrói primeiro. Risca o meu nome do livro da vida, Senhor, se o Senhor vai destruir este povo. E como Deus ficava feliz em atender ao pedido de Moisés. Os séculos vão passando e a gente encontra lá em Babilônia um outro profeta, o profeta Daniel, que lendo o texto de Jeremias, se dá conta de que o prazo para Israel voltar de Babilônia para a terra prometida havia se encerrado. E então, numa prece belíssima, Daniel derrama o seu coração e intercede por Jerusalém, pedindo a Deus que restaurasse aquela cidade. São claros casos que, além de claros, são tão bonitos, de intercessão no Velho Testamento, e são pessoas que de alguma forma prefiguravam, simbolizavam o grande intercessor que chegaria no Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo. No Salmo capítulo 2, nos versículos 7 e 8, havia essa profecia. O Senhor dizia: este é o meu filho, hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Então, já lá no livro de Salmos, no Salmo 2, o Senhor dizia que o filho dele, o enviado, o Salvador, haveria de interceder pelos povos, pelas nações. E aí o tempo correu, Jesus nasceu, iniciou o seu ministério, e enquanto andou pelas estradas empoeiradas da Palestina, quanta coisa Jesus fez, não foi? E a gente lê nos evangelhos e a gente fica vendo ali que Jesus ensinou, Jesus pregou, chamou discípulos, instruiu-os. A gente lê também nos evangelhos que Jesus curou os enfermos, que Jesus ressuscitou os mortos, limpou os leprosos, expulsou os demônios, multiplicou os pães, caminhou sobre as águas, repreendeu a tempestade. Quantas coisas bonitas Jesus fez. Mas uma das coisas bonitas que Jesus fez foi exatamente aquilo que havia sido profetizado que ele iria fazer. Jesus intercedeu. E uma das passagens, ou algumas das passagens mais bonitas dos evangelhos, são aqueles textos onde Jesus intercede. Por exemplo, nós encontramos Jesus intercedendo por Pedro. Em Lucas,
capítulo 22, no versículo 31 e no versículo 32, Jesus sabia que Pedro seria tentado por Satanás na hora mais difícil, na noite mais escura, para negar o seu Senhor e voltar atrás no seu compromisso com Cristo. E aí lá em Lucas capítulo 22, no versículo 31 e no versículo 32, Jesus alerta Pedro e diz: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Era a véspera da sua morte. Jesus sabia que dali a algumas horas ele seria preso, torturado e morto. Mas ele não estava preocupado com ele. Estava preocupado com Simão. Estava preocupado com Pedro. E disse: Pedro, eu intercedi por você. Nós vamos encontrar também Jesus intercedendo por todos os discípulos. Em João, Evangelho de João, capítulo 17, temos a oração intercessória de Jesus. E Jesus intercede pelos apóstolos, versículo 9. Eu rogo por eles, diz Jesus ao Pai, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me tens dado, porque são teus. Jesus também intercedeu por nós, por aqueles que viriam a crer nele. Em João capítulo 17, versículo 20, nós lemos Jesus dizendo: Pai, rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Era a véspera da crucificação, e Jesus estava intercedendo por você e por mim, enquanto caminhava para o Monte Calvário. Ele intercedeu por seus algozes. Em Lucas, capítulo 23, versículo 34, temos a passagem daquela difícil hora da vida de Jesus, quando chegou ao lugar conhecido como Caveira, como Calvário, e ali foi crucificado com dois malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E naquele momento, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele estava sendo agredido e injustiçado. No seu rosto, cuspiram e bateram. A sua testa foi rasgada pelos espinhos de uma coroa de infâmia. As suas costas foram rasgadas pelo açoite dos soldados. O seu ombro estava cortado pelo peso da cruz que ele teve que carregar. Os seus pés e os seus joelhos estavam esfolados quando ele caiu andando na via dolorosa. Haviam pregos atravessando as suas mãos e os seus pés. E o que fazia Jesus? Intercedia, pedia ao Pai e dizia: Senhor, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Como é belo este ministério de Cristo, o ministério da intercessão. Assim a profecia se cumpriu. E realmente, como estava escrito lá no Velho Testamento, veio aquele que pelos pecadores intercedeu. E irmãos, ao terceiro dia ele ressuscitou. E depois de mais alguns dias ele retornou ao céu. E a Bíblia diz que ele se assentou à direita do Pai com toda a glória e com toda a majestade.
e ali agora, sentado à destra do Pai, o que faz Jesus Cristo? Intercede, continua a interceder por nós. Sim, irmãos, Jesus intercede por nós. Ele intercede por nós quando somos acusados. O diabo é o grande acusador dos servos do Senhor, e ele tem muitos secretários. Às vezes somos acusados, às vezes somos caluniados, mas Jesus intercede por nós. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Veja que linda promessa. Romanos capítulo 8, versículos 33 e 34. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Pergunta a Bíblia. É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então Jesus, exaltado, glorificado, vitorioso, sentado à direita do Pai, intercede por nós, e é por isso que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Há uma passagem interessante na vida de Martinho Lutero, o grande reformador. Dizem que um dia Lutero teve uma visão, e o diabo apareceu na frente dele nessa visão. E o diabo tinha nas mãos uma lista, mostrou a lista para ele e disse: veja, Lutero, aqui estão todos os pecados que você cometeu. É inútil você querer continuar agradando a Deus, porque a sua causa está perdida, você é um grande pecador. E diz a história que naquela visão Martinho Lutero tomou daquela lista, examinou os pecados que estavam ali relacionados, e quando chegou no final da lista, ele simplesmente pegou a pena e a caneta e escreveu: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Talvez tenha sido por isso que lá no hino 323 do cantor cristão, Castelo Forte, que foi composto por Martinho Lutero, ele tenha dito assim: o grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, caído, vencido, cairá por uma só palavra. Nenhuma condenação há, porque quando me acusam, quando me apontam o dedo, quando me cobram por minhas faltas, Cristo Jesus intercede por mim. Cristo Jesus intercede por mim também, queridos, como meu mediador. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, vamos até lá? É só virar mais algumas páginas. E a Bíblia vai nos dizer, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 5, que há um só Deus, e que tão certo como há um só Deus, é certo que há um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Ele é o nosso mediador, ele é aquele que se coloca entre nós e o Pai, ele é aquele que intercede por nós. Cristo também intercede por nós, irmãos e irmãs, quando enfrentamos lutas. Hebreus capítulo 7, versículo 25, e a gente está caminhando para o final. Hebreus capítulo 7, versículo 25, vai dizer assim, veja que maravilha, que coisa impressionante. Cristo pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, porquanto vive sempre para interceder por eles. A intercessão de Jesus por nós é ininterrupta e
por isso Ele pode perfeitamente nos salvar. Jesus intercede por nós quando nós enfrentamos lutas, assim como Ele intercedeu por Pedro, que foi alvo dos ataques de Satanás. Ele intercede por nós. Assim como Ele intercedeu por aquelas pessoas que o feriram na cruz, por desobedecerem à vontade do Senhor e estarem rebeldes contra Deus, Ele intercede por nós. Quando me deparo com obstáculos que eu não posso transpor, quando estou cara a cara com inimigos que eu não posso vencer, Cristo intercede por mim. Quando você enfrenta a doença, quando você enfrenta a incompreensão, quando você enfrenta a falta de amor, Cristo intercede por você. Quando você enfrenta a sua própria fraqueza, quando você enfrenta o poder do vício e da tentação, quando você enfrenta o espelho e não gosta do que vê, Cristo intercede por você. E tão maravilhosa é essa intercessão de Cristo por nós, que Ele é comparado a um advogado fiel. 1 João capítulo 2, versículo 1, eu disse que nós estávamos caminhando para o fim, e agora chegamos bem pertinho do fim da Bíblia. 1 João capítulo 2, versículo 1. Você achou? Amém? Olha que coisa linda, irmãos. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Sabem, João está dizendo: eu não quero que vocês pequem. Eu estou escrevendo aqui para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, não é o fim. Porque se você pecar, você tem um advogado a quem você pode recorrer. E qual é o nome dele? Jesus Cristo. Ele é o advogado que defende a sua causa, que defende o seu caso, que defende a sua vida. Houve um imperador chamado Justiniano, um imperador romano, que na sua época estabeleceu algumas regras para a profissão de advogado. Quantos formados em direito nós temos aqui essa noite? Levante a mão. Muitos, não é? Graças a Deus. Muito bem. Justiniano, esse imperador romano, escreveu para os que formaram-se em direito e iam exercer o ofício de advogado, e estabeleceu algumas leis lá naquela época. E uma das leis estabelecidas por Justiniano foi a seguinte: um advogado, tendo aceito uma causa, não pode mais abandoná-la. Olha que interessante. Era uma lei, um decreto do imperador. Um advogado, tendo aceito uma causa, não podia mais abandoná-la. Acontecesse o que acontecesse. E sabe de uma coisa? Jesus Cristo é esse advogado. Amém? Jesus Cristo é esse advogado que, uma vez tendo assumido a nossa causa, não a abandona, não larga, não entrega. Jesus não diz jamais: Marcelo, eu cansei de você, eu desisto de você, eu não quero mais defender a sua causa, procure outro advogado, você me decepcionou. Cristo não age assim. Uma vez tendo assumido a nossa causa, uma vez tendo assumido o nosso caso, Ele nos defenderá, irmãos e irmãs. E Ele é maravilhoso por isso. E também por isso nós o amamos, por isso e por muito mais. Então, querido, querida, o que devemos fazer agora?
devemos ir ao nosso intercessor. E o nome dele é Jesus. Quando devemos fazer isso? Agora, já, sem mais perda de tempo. Vamos a Jesus para receber o perdão dos nossos pecados. Só Ele pode nos dar isso. Os nossos pecados não serão perdoados por sacrifícios. Os nossos pecados não serão perdoados por penitências. Os nossos pecados não serão perdoados por boas obras. Os nossos pecados serão perdoados pelo poder que há no sangue de Jesus. Porque, como diz a palavra do Senhor, Ele é a propiciação pelos nossos pecados. 1 João capítulo 2, versículo 1. Então vamos a Jesus para receber o perdão. Vamos a Jesus para receber o auxílio nas lutas. Qual é a sua luta? Você está lutando pela salvação de um filho? Você está lutando pela manutenção de um casamento? Você está lutando pela realização de um sonho? Qual é a sua luta? Você precisa de auxílio. E Jesus quer auxiliar você. Ele é o seu intercessor. Vamos a Jesus para alcançar o perdão dos nossos pecados. Vamos a Jesus para receber o auxílio nas nossas lutas. Vamos a Jesus para receber dele um novo coração. Para sermos transformados pelo seu amor e pelo seu poder. Para que Ele tire de nós o coração de pedra e coloque o coração de carne, para que Ele faça de nós homens e mulheres melhores. Influenciados, moldados e abençoados pelo poder do seu Santo Espírito. Vamos a Jesus, vamos ao nosso bendito intercessor. Queridos, é a hora de fazermos. Jesus intercede por nós. Ele nos oferece a sua companhia, a sua presença. Ele nos oferece o seu amor, a sua graça. Então acheguemo-nos a Ele. Como uma criança se aproxima da sua mãe, como um amigo se aproxima do seu melhor amigo, como podemos nos aproximar de alguém que é o nosso intercessor? Vamos reconhecer que precisamos dele, vamos expor a ele a nossa causa, vamos pedir a ele a sua ajuda, e ele nos ajudará, porque entregou a sua vida na morte, e pelos transgressores intercedeu. Amém. Vamos cantar o hino 294 do cantor cristão, que diz: de ti, Jesus, Senhor, eu tenho precisão, tenho necessidade. Só teu divino amor dá paz ao coração. E vamos terminar dizendo: ó meu Jesus, comigo vem estar agora, até que no céu contigo eu vá morar.
Vamos fazer uma oração. Você pode abaixar novamente a sua cabeça e fechar os seus olhos. Eu quero fazer algumas perguntas e queira Deus que você possa dar também algumas respostas. A primeira pergunta que eu quero fazer é: você já tem esse advogado? Você já tem esse intercessor na sua vida? Você já entregou a Jesus a sua causa, o seu caso? Ou você está esperando que você vai para o céu, confiando em você mesmo, nos seus méritos, nos seus esforços, na sua religiosidade, na sua bondade? Você já entregou o seu coração a Jesus? Já entregou a sua vida a Cristo? Já abriu as portas da sua alma para receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Se você ainda não fez isso, você quer fazer isso hoje? Você quer fazer isso agora? A Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele pode salvar. Ele quer salvar você, te dar vida eterna, perdão, salvação. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Queria que você levantasse a sua mão onde você estiver. Pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero esse advogado, esse intercessor bendito no meu coração. E aí eu vou dizer: Deus te abençoe. E você poderá abaixar a sua mão e eu vou orar por você e vou saber que eu devo orar por você. Alguém esta noite na casa do Senhor que quer entregar a sua vida a Jesus Cristo, o nosso Salvador? Levante a sua mão onde você estiver. Lá atrás já vi, aqui na frente já vi. Graças a Deus, aleluia. Pode abaixar, pode abaixar. Lá em cima já vi, pode abaixar, querido. Jesus te abençoe. Que bom. Quem mais? Você quer entregar a sua vida a Jesus? Levante a sua mão. Levante bem alto para eu poder ver, se eu não vi ainda. E aí eu vou dizer: Deus te abençoe. E você poderá abaixar a sua mão. Há mais alguém? Há mais alguém? Pode levantar a sua mão onde você estiver. Eu quero orar por você. A igreja está toda intercedendo, está todo mundo de cabeça baixa, de olho fechado, clamando ao Senhor. Há mais alguém que quer entregar a sua vida a Cristo? Há alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e quer fazer uma decisão de reconciliação, de voltar para a igreja? Levante a sua mão. Quero orar por você. Nesse gesto você diz assim: pastor, ora por mim, eu quero voltar para os caminhos do Senhor. Onde você estiver, você pode levantar a sua mão e eu vou dizer: Deus te abençoe. Muito bem. Quero fazer uma última pergunta. Entrou esta noite alguém aqui na casa do Senhor com o coração pesado, com a alma aflita, enfrentando uma luta que você sabe qual é. E nessa noite você foi lembrado pela palavra do Senhor que você não está sozinho. Existe alguém que intercede por você, que defende a sua causa como se fosse a dele próprio. E esse alguém é Jesus. E você gostaria de dizer: Jesus, me ajuda. Eu quero confiar em Ti, entregar a Ti, realmente descansar com relação a esse desafio, a esse problema. Sei que posso contar contigo, com a Tua intercessão, com a Tua misericórdia e o Teu socorro na minha vida. Quero que você levante a sua mão também, nesse gesto de fé. Pode levantar a sua mão. Amém. Amém. Queridos, nós vamos encerrar esse culto orando. E eu vi que muitas pessoas levantaram a sua mão. E nós vamos terminar esse culto orando. Então eu vou pedir ao pastor William. Vem cá, pastor William, por favor, fica aqui à direita. Pastor William é o nosso ministro de evangelismo. E aqui na nossa igreja, todo mundo que aceita Jesus ganha do pastor William o kit do Novo Decidido. É um presente da igreja. É uma lembrança da igreja para aqueles que levantaram a sua mão, entregando a sua vida a Cristo.
Mas eu queria que viessem aqui à frente agora, não apenas aquelas pessoas que aceitaram Jesus, mas também aquelas que levantaram a sua mão, porque estão passando por um problema, por uma luta, por uma dificuldade e precisam do socorro do Senhor. E nós vamos, como igreja, pedir isso juntos, como irmãos, a Deus. Amém? Igreja, vamos nos colocar em pé. Irmã Kátia, será que nós podemos cantar novamente a primeira estrofe e o coro? Então nós vamos cantar a primeira estrofe e o coro. E se nessa noite Deus tem falado ao seu coração, saia do seu lugar, venha aqui à frente. A gente vai orar juntos, por você e com você. Vamos cantar. Você está precisando da ajuda de Jesus, do socorro do Senhor, neste dia, neste momento da sua vida. Venha aqui à frente. Deus tem falado aos seus ouvidos, Deus tem falado ao seu coração. Venha. Ó meu Jesus, comigo, vem estar agora. De ti, Senhor Jesus, eu tenho precisão, eu tenho necessidade. Então venha e vamos orar. Amém. Vamos ficar aqui, irmãos. Vou pedir aos irmãos que estão ali, venham aqui à frente. Só o órgão tocando agora, só o piano. Há mais alguém? Deus tem falado ao seu coração. Jesus tem falado: filho, filha, eu estou intercedendo por você. Você não está sozinho. Eu estou intercedendo por você. Vem cá. Vamos orar juntos. Vamos clamar ao Senhor. Se você essa noite é daquelas pessoas que levantaram a sua mão para aceitar Jesus, fica pertinho do pastor William, porque aí o pastor William vai dar a você o kit do novo membro, vai anotar o seu nome, vai abençoar a sua vida também. Mas nós queremos convidar aqui à frente agora todos aqueles que querem entregar a sua causa, o seu caso, ao advogado que é Jesus Cristo, ao intercessor que é Jesus Cristo, àquele que é único, àquele que é suficiente, aquele que se importa conosco, aquele que clama por nós, aquele que nos defende porque nos ama e que morreu porque nos amou em uma cruz. Então a igreja está agora sendo movida pelo Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus está falando aos corações e dizendo: olha, é com você. É com você. Se você quer nesta noite entregar a sua vida, entregar a sua causa, entregar o seu caso a Jesus Cristo, ou intercessor, vem aqui à frente e nós vamos fazer isso juntos, como irmãos em Cristo, como povo de Deus, como família do Senhor. Esse hino é tão lindo, ele diz assim: Jesus, de ti eu tenho precisão. De ti eu preciso, de ti eu necessito, eu não me basto, eu careço de ti, e eu sei que tu intercedes por mim, que não abandonas a minha causa. Tu és o meu advogado fiel, tu és o meu intercessor. Aleluia, bendito, maravilhoso é o Senhor Jesus. Aleluia. Vamos orar? Deus, nós estamos aqui à frente agora, professando a nossa fé. Sim, ó Deus, expondo a nossa necessidade, a nossa precisão, a nossa carência, mas também expondo a nossa fé, a nossa confiança, e dizendo que acreditamos no Senhor, acreditamos no seu amor e acreditamos no seu poder, que foram demonstrados na cruz sangrenta, mas também no túmulo que ficou vazio, o teu amor e o teu poder. E a tua palavra mesma diz que agora, Senhor Jesus Cristo, tu vives para interceder por nós. Tu defendes a nossa causa e fazes isso como se fosse a tua própria, pelo grande amor que nos tens. Obrigado, Senhor Jesus, por aquelas pessoas que levantaram a sua mão e que vieram aqui à frente
porque entregaram as suas vidas a Ti, Te receberam como seu Salvador pessoal. Que os seus nomes sejam escritos no livro da vida, que os seus corações sejam enchidos pelo Teu Espírito, e que os seus pés sejam firmados nos Teus caminhos. Deus querido, há também um grande número de crentes aqui à frente que vêm porque estão em lutas. Alguns estão em lutas consigo mesmos, lutando contra o pecado, lutando contra o vício, lutando contra a fraqueza, lutando contra a falta de fé. Outros estão em luta espiritual, Senhor, em batalha contra Satanás e todos os seus demônios. Às vezes a gente luta com problemas de saúde, às vezes a gente luta com problemas de dinheiro. Há alguns que estão aqui à frente, Senhor Deus, porque estão lutando pela salvação de um filho, ou de um pai, ou de um casamento. O que todos nós aqui na frente sabemos é que sozinhos nós não temos chance. Porém, existe alguém que intercede por nós, que clama em nosso favor, que nos defende, nosso advogado fiel, nosso intercessor, Cristo Jesus. E por isso, Jesus, expomos diante de Ti o nosso caso, a nossa causa, pedindo o Teu socorro e a Tua direção. Cremos que nos tens ouvido, sabemos que nos responderás, e por isto desde já Te agradecemos. Obrigado por seres o nosso intercessor. Nos ajude a não esquecer isso, que nos momentos difíceis, que nas horas realmente escuras e sombrias, nós nos lembremos que o Senhor está intercedendo por nós. E nós oramos em Teu nome ao Pai, em Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Eu queria que você que está aqui em pé, desse um abraço no seu irmão e dissesse assim: Jesus te abençoe. E aquelas pessoas que entregaram o seu coração a Jesus essa noite, fiquem ali pertinho do pastor William, porque como eu disse, essas pessoas vão ganhar o kit do novo membro, do novo decidido da nossa igreja, e vão também receber essa oração ali especial, acompanhada pelo nosso ministro de evangelismo e missões.